Shalom, amada, glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aqui, estamos juntas, firmes e fortes aqui no propósito de espalhar a palavra do Senhor, de compartilhar, inclusive em nome de Jesus, manda esse vídeo aí para alguém, para abençoar a vida de alguém. Estamos aqui no devocional, hoje é Êxodo capítulo 8, a gente vai já começar a leitura aqui da palavra de Deus, mas eu quero te pedir mesmo, antes de qualquer coisa, curta esse vídeo, vai lá, curte o vídeo, porque quando você curte, o YouTube entende que é legal e aí ele manda para mais pessoas e assim você me ajuda a evangelizar, a falar da palavra de Deus para muito mais pessoas. Então, glória a Deus que você está aqui, nós podemos aqui falar da palavra do Senhor. Hoje vamos estar falando de Êxodo capítulo 8, mas antes da leitura eu te peço que você me ajude a chamar a existência do Espírito Santo, que possamos orar em nome de Jesus. Vamos lá? Feche seus olhos. Querido, amado Espírito Santo, eis-nos aqui, nós queremos te ouvir, te obedecer, declaramos nossa mente, nosso coração cativos à tua voz, neste momento que cesse toda turbulência interna, seja na nossa mente, seja no coração, nossas emoções, nós agora declaramos que caia por terra toda distração, todo plano do inimigo para não nos deixar nos concentrar na palavra neste momento, toda distração, toda cilada do inimigo agora nós anulamos em nome de Jesus, declaramos que só o Senhor é Deus, que nós vamos ouvir a sua palavra, vamos ter discernimento espiritual, por isso te pedimos, Espírito Santo, nos entrega esse discernimento, nos traz clareza da tua palavra, que a gente não leia a Bíblia por ler, mas que a gente possa ter entendimento real, verdadeiro do que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Então a gente está aqui, ó, capítulo 8 do livro de Êxodo, e fala assim, ó, começa assim, bom, o 7, né, a gente viu que Deus colocou Arão como porta-voz de Moisés, que Moisés, não sei falar, você também já fez isso com Deus? Deus, como é que eu vou falar de ti? Eu não sei falar, eu não conheço a Bíblia, eu não fiz teologia. Foi isso que Moisés fez. Moisés teve um monte de argumento. Deus, eu não fiz teologia, não te conheço o suficiente, não conheço a Bíblia, não sei falar direito, não vai rolar. Então foi tipo isso, né? E daí Deus foi acabando com cada argumento de Moisés e chegou aqui, ele disse, né, Deus, eu não sei falar. E aí Deus disse, então manda seu irmão Arão. E aí colocou Arão como porta-voz de Moisés, né, e Moisés porta-voz de Deus. A gente viu que Arão foi lá e transformou, né, a vara em serpente diante de Faraó. Só que Faraó foi lá e trouxe os magos, os adivinhos e um monte de enviados de Satanás lá para fazer a mesma coisa, né? Não fizeram com a mesma potencialidade de Deus, mas acabaram fazendo lá um fake que deu certo. O Faraó endureceu o coração, não estava nem ligando mais para o que Moisés estava falando. Inclusive, foi lá e... Eita, bateria fraca, tomara que a gente termine aqui. Então, Moisés foi lá, né, transformou a serpente, aí teve o que? A primeira praga, que foi a praga de sangue no rio Nilo, né? O rio que ali, além de ter peixes, né, também irrigava as casas, também os animais bebiam, então assim, era muito importante. O rio Nilo era o centro do Egito. E aí quando transformou em sangue, passou 7 dias desse jeito. Essa foi a primeira praga. E os magos do Egito também fizeram lá alguma fake também. E aí Faraó endureceu o coração, tipo, não tô nem ligando pra você, Moisés. Então a gente vai ver aqui a partir do capítulo 8 as próximas pragas, né? E começa o capítulo 8 assim. O Senhor falou a Moisés, vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, eu mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até na sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros, do seu povo, dentro dos fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Eita, Deus
hashtag fica a dica, né? Ele tá falando aqui, você vai continuar com o coração duro, tem mais pragas aí. E lembra por que Deus fez isso, né? Não só que Faraó conhecesse esse poder de Deus, não só o povo do Egito conhecesse o poder de Deus, mas todas as cidades circunvizinhas, tudo ao redor, todo mundo começou a ouvir falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todo mundo começou a ouvir falar o que o Deus dos israelitas fez lá no Egito, né? Então é importante que tenha tido isso, e muitas coisas acontecem na nossa vida para que a glória de Deus venha resplandecer sobre as nossas vidas, né? Para que as pessoas saibam que foi um milagre, que foi algo sobrenatural, que só Deus poderia fazer. Versículo 5. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. E assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Eita, Satanás astucioso, viu? Misericórdia. Vamos aqui continuar. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarão o povo ir e oferecer sacrifício ao Senhor. Olha, até parece que o faraó estava já meio inclinado a deixar, né? Mas só que não, vamos ver. Versículo 9. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devorar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tua casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Não sei porque ele escolheu amanhã, né? Por meio de dizer agora. Pode orar por mim agora, que eu não aguento mais essas rãs e tal. Não sei porque ele disse amanhã, mas ok. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, a tuas casas, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, a tuas casas, os teus conselheiros e a teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o Faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés, e morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões, e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. Lembra que o Senhor disse que endureceu o coração dele, né? Ele percebeu que o negócio já estava bom. Quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente promete algo ao Senhor e a gente, quando percebe que o negócio já está tranquilo, a gente, meio que esquece da promessa, né? Pois é. Versículo 16. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos. Minha gente, pó da terra em piolhos, ou mosquitos, né? Por toda a terra do Egito. E assim fizeram. E quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio dessas suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestaram os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Eita, até que enfim reconheceram. Isso é o dedo de Deus. Mas o coração de faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. Depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se a Faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você e seus conselheiros, e o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gozém, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, Senhor, estou nessa terra, e farei distinção entre o meu povo e o seu. E este sinal milagroso acontecerá amanhã. Lembra que Jacó, quando José estava no Egito e trouxe a família dele, de Jacó, eles ficaram onde? Em Gozém. Então os hebreus tinham uma cidade deles, né, que era Gozém. Os descendentes de Jacó ali, as 12 tribos de Israel, todo mundo morava em Gozém. Eles trabalhavam no Egito, eles faziam o Egito, mas eles moravam em Gozém,
que foi a terra que José separou ali para o pai dele, né? Para criar rebanhos e fazer as coisas ali. E aí Deus está dizendo, olha, eu vou encher a mosca tudo que é lugar, menos Gozém. Você vai ver a diferença entre o meu povo que me serve e o teu povo. Você vai ver isso, vai acontecer amanhã. Vamos lá, versículo 25. Então o faraó mandou chamar Moisés... Não, a gente está no versículo 24. E assim fez o Senhor, grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros. E em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que ofereceremos ao Senhor, o nosso Deus, são sacrifícios para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhe pareçam um sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como ele nos ordena. E disse o faraó, eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito. E orem por mim também. Você conhece essas pessoas que dizem, ore por mim. Nunca faz nada, mas ore por mim. O faraó também está nesse, orem por mim. Moisés respondeu, assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo. Mas que o faraó não volte a agir com falsidade. Eita, tá falando falciane. Faraó é uma falciane, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor, e o Senhor atendeu o seu pedido. Você viu, minha irmã? A gente ora e Deus atende o pedido. Toda vez que Moisés aqui orava a Deus, Deus atendia o pedido de Moisés. Hashtag fica a dica para mim, para você. Toda vez que a gente ora, o Senhor está de ouvidos abertos, ali atentos para nos ouvir e nos atender. Amém? Moisés saiu da presença do faraó, orou ao Senhor, e o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração em não deixar que o seu povo saísse, né? Então, o faraó tá pedindo mais, né? A gente viu nesse capítulo 8, né, a segunda praga, que foi a de rãs. A gente viu a praga de piolhos, a praga de moscas, né? E mais uma vez, o faraó se obstinando, se fechando, né? Travando tudo e não deixando o negócio acontecer. E que eu e você não sejamos assim, não tenhamos esse coração endurecido, mas que a gente ouça e obedeça ao Senhor. Amém?